Ele é um garoto órfão, mas acaba se tornando o mais desejado pelas garotas vampiras. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Antes disso, Yuto sonhava com garoto quando seu amigo de infância, Rinko, pulou em cima dele para acordá-lo para a escola. Imediatamente, Yuto tenta tramar com Rinko, mas ela chama seu gato para pular sobre ele, desencadeando sua alergia a gatos. No caminho para a escola, ele pergunta com raiva a Rinko por que ela apareceu em sua casa sem avisar, e Rinko revela que queria fazer algo especial para ele em seu aniversário. Ao ouvir isso, Yuto lembra calmamente que se separou de seus pais em seu aniversário, 7 anos atrás, e quando Rinko se desculpa por não se lembrar, Yuto garante que ele viveu uma vida boa por causa dela e do charme que sua avó lhe deu. Assim como Yuto agarra seu charme para Conforto, um vilão com buzinas de classe E chama seu nome de um prédio próximo. Não a reconhecendo, Yuto pergunta quem ela é, mas ela se teletransporta para perto dele e fica louca com ele. No momento em que Yuto passa creme nas calças, Rinko enojado o agarra e foge para longe do gostoso Diddler. Mais tarde na aula, Yuto fica pensando na garota misteriosa e se pergunta como ela sabia o nome dele, enquanto Rinko fica com ciúmes ao notar a sede no rosto de Yuto. Depois da aula, Rinko discute com Yuto, alegando que a mamacita picante que viram pode ser sua noiva de infância. No entanto, Yuto implora que ela pare de usar seu cérebro de lava-louças, já que ele não está noivo de ninguém. No entanto, Rinko diz que pode ser verdade, pois ele não tem memórias de infância. Enquanto eles discutem, seu amigo Taizo aparece de repente e diz a Yuto que irá matá-lo e comer seu fígado. No início, eles pensam que Taizo está sendo um garoto emo bobo, até que ele atira uma bola mágica neles, da qual eles mal se esquivam. Depois disso, Yuto e Rinko assistem horrorizados enquanto Taizo cria tentáculos como Kenkinek. Antes que ele possa atacar Yuto novamente, a garota de antes aparece e anuncia que irá lutar com ele. Quando a luta começa, Yuto implora a garota para ter cuidado para não machucar seu amigo, e ela ajusta sua espada para atingir apenas o espírito maligno chamado Ayakashi dentro de Taizo. Quando Taizo cai no chão, o Ayakashi se transforma em um pequeno inseto e tenta escapar, mas a garota rapidamente acaba com ele antes de desaparecer. Naquela noite, Yuto pensa sobre o que aconteceu antes, quando um gato de repente entra furtivamente pela janela e se esconde debaixo do cobertor, transformando-se na garota de antes. Ao ver seus milkshakes, Yuto enlouquece e pergunta o que ela está fazendo, apenas para ela lamber seu pescoço. Ao desabotoar a camisa dele para revelar o amuleto, ela explica que ele o protege de perigos. Mas agora que seu poder desapareceu, ele começará a atrair Ayakashi como aquele que encontrou antes. Ao ouvir isso, Yuto pergunta à garota como ela sabe dessas coisas, então ela se apresenta como Himari, um demônio gato que está vinculado por um antigo voto de servi-lo e protegê-lo. Ao ver as orelhas de gato de Himari, Yuto começa a espirrar incontrolavelmente por causa de sua alergia. Quando Rinko abre a porta para verificar Yuto, ela o encontra em uma posição Shaboinking e começa a gritar. No dia seguinte, na escola, Himari é apresentada como uma nova aluna transferida, e depois de se sentar ao lado de Yuto, ela diz a ele que ninguém irá machucá-lo sob sua supervisão, o que irrita Rinko. Depois da escola, Himari revela que a família de Yuto, o clã Amakawa, é uma das 12 casas de matadores de demônios encarregadas de proteger o mundo humano dos Ayakashis, e por causa disso, Ayakashi tem uma rixa com sua linhagem. Enquanto Yuta se pergunta se ele é parente de Tanjiro, Himari revela que um de seus ancestrais decidiu poupar um demônio gato, e desde então, seu clã jurou servir a família Amakawa para sempre. Himari então o puxa para um abraço, mas Rinko o puxa de volta e diz a Himari que eles não precisam dela, já que sempre foram ela e Yuto. Ao ouvir isso, Himari pergunta a Rinko se ela pode proteger Yuto contra Ayakashi. Rinko lembra como foi assustador enfrentar o Ayakashi que possuía Taizo, mas apesar de estar assustada, ela diz a Himari que pode proteger Yuto, pois não quer perder para ela e seus balões inflados. No dia seguinte, eles decidem resolver as coisas com uma competição esportiva, e Himari domina Rinko em velocidade, força e luta de espadas. Após sua vitória, Himari diz a Rinko que ela não pode proteger Yuto, e se vira para ir embora, mas Rinko com raiva a chama de monstro feio, apenas para se arrepender. Mais tarde, Yuto vem ver como Himari está, mas ela pergunta se ele acha o sangue de demônio nela nojento. Então Yuto diz a ela que sabe que ela está preocupada com ele, e que não se importaria de ter uma garota peituda como guarda-costas. Comovido por suas palavras, Himari abraça Yuto, e quando eles caem, Yuto sente como se já tivesse experimentado esse sentimento antes. No dia seguinte, Rinko decide pedir desculpas a Yuto por seu mau comportamento, mas quando ela abre a porta do quarto, encontra Himari abraçada a Yuto e fica com raiva novamente. Em outro lugar, um grupo de Ayakashis malvados acorda depois de saber que Yuto não está mais protegido por seu charme e planeja eliminá-lo. No dia seguinte, na escola, Taizo diz a Yuto que eles deveriam ir à praia porque ele quer ver os suculentos melões de Himari de biquíni. Isso rendeu a Taizo uma pancada na cabeça do presidente da classe, Lincho, que lhe disse que seu cérebro é mais grosso que a guilhotina de Pokémon. No entanto, mais tarde ela admite que é uma boa maneira de dar as boas-vindas a Himari. Então, depois da aula, Himari diz a Yuto para levá-la para comprar maiôs, fazendo-o se perguntar por que ela está convidando ele. Himari então diz que, como seu mestre, é seu dever comprar um biquíni para ela. Enquanto Yuto fica irritado, Himari foge para casa, deixando-o sozinho. Yuto então pensa em ligar para Rinko, mas de repente começa a chover, então ele corre para se abrigar debaixo de uma ponte. De repente, ele ouve uma voz em sua cabeça, dizendo-lhe para esquecer tudo ou morrerá. Assustado, Yuto olha em volta, mas se vê sozinho. No dia seguinte, Yuto conta a Rinko e Himari tudo o que aconteceu, e Himari diz a ele que era definitivamente o mundo de um Ayakashi. Enquanto isso, Rinko pede a Himari que deixe sua katana em casa, mas ela lembra que eles podem ser atacados pelos Ayakashi a qualquer momento. Depois disso, ela garante a Yuto que da próxima vez ela destruirá o Ayakashi que o incomoda. Assim que chegam ao shopping, Himari olha alguns biquínis lindos e pergunta em voz alta a Yuto qual deles faria mais creme pra ele. Envergonhado com isso, Yuto grita pra ela não falar tão alto, enquanto Himari diz que só queria que ele viesse para que ela pudesse aprender sobre seus gostos cultos. Só então, Rinko aperta as bolas anti-estresse de Himari e pergunta por que elas são maiores que Plutão. Quando Himari começa a fazer barulhos felizes, Yuto bate na cabeça de Rinko para impedi-la de brincar. Mais tarde, Himari usa trajes de banho diferentes e os mostra pra Yuto, o que dificulta seu PP. Eu vou. Ao mesmo tempo, uma garota misteriosa observa secretamente Yuto, enquanto ele está ocupado com sede de Himari. Depois que Himari termina as compras, ela espera por Yuto, mas então vê todos os vilões vestidos com mini saias.
Olhando para seu kimono, Himari de repente se sente insegura, então quando Yuto retorna, ela pergunta se ele gosta de roupas tradicionais. Enquanto Yuto observa o quão triste Himari parece, ele a arrasta até uma loja que vende roupas para vilões, e diz a Himari que embora ele ache que ela fica linda com roupas tradicionais, ela sempre pode experimentar roupas diferentes. Ao ver Yuto escolher um vestido para ela, Himari fica nervosa e arrasta Yuto para dentro do vestiário, onde ela pede que ele atire. Quando as nozes de Yuto deixam Smurf azul com toda a ação, ele empurra Himari e diz a ela para fazer isso sozinha. Segundos depois, Himari mostra o vestido a Yuto e ele fica sem palavras ao ver como ela está linda. Percebendo sua expressão, Himari dá uma risadinha e decide comprar o vestido. No dia seguinte, Yuto e sua turma chegam à praia, e Taizo rapidamente enlouquece ao ver todas as garotas. Riscado por sua cultura, Rinku o derruba no chão, enquanto a garota assustadora de antes os observa e os chama de idiotas por terem vindo a um lugar com tanta água. Depois de um tempo, Rinku e Yuto encontram Himari sozinha, então a convidam para nadar com eles. No entanto, Himari recusa e Rinku imediatamente sabe que é porque ela é uma gata que odeia água. Depois de provocá-la um pouco, Rinku entrega a ela uma boia e leva Yuto embora para que ele possa vê-la encharcada. Poucos minutos depois, Himari acaba flutuando no meio do oceano e começa a entrar em pânico. Assim que Yuto vem em seu socorro, uma onda enorme surge e os leva para baixo da água. Estou debaixo d'água. Sem saber nadar, Himari se agarra a Yuto. Mas quando ele sente o leite dela, ele implora que ela o solte, ou então ele tornará o oceano mais salgado do que já é. Do nada, um monstro marinho gigante ataca a dupla e os arrasta para as profundezas do oceano com seus tentáculos. Quando Yuto acorda, ele encontra uma Loli estranha sentada sobre ele, e após ouvir a voz dela, ele imediatamente a reconhece como a voz que ouviu em sua cabeça. Enquanto isso, a garota se apresenta como Shizuko, e diz a Yuto que não pode deixá-lo despertar como um matador de demônios porque ele se tornará uma ameaça para os Ayakashi pelo bem da humanidade. Yuto permanece congelado no lugar, enquanto Shizuko cria uma foice de gelo e revela que 200 anos atrás, uma das 12 famílias de matadores de demônios executou toda a sua linhagem, apesar de viverem pacificamente. Enquanto ela diz a Yuto que todos os matadores de demônios merecem morrer e estão prestes a acabar com ele, quando Himari aparece, salvando seu mestre de sua morte. Depois de combater os pingentes de gelo de Shizuko, Himari diz que ela não pode machucar Yuto enquanto estiver aqui. Ao ouvir isso, Shizuko chama Himari de traidora por trair Ayakashi e se aliar a um matador de demônios, mas Himari a ignora, percebendo que ela é uma Mizuchi, uma divindade da água. Shizuko então chama um monstro aquático sobre Himari e coloca Himari em uma posição estranha. Enquanto Himari luta para se libertar, Shizuko invoca água e submerge Himari nela. Vendo isso, Yuto salta para ajudar Himari, mas enfrenta a mesma tortura, enquanto Shizuko usa seu poder e cria um tornado de água, o que impossibilita a saída de Yuto e Himari. No entanto, Yuto deseja que seu corpo alcance Himari e após conseguir, ele a abraça, surpreendendo Shizuko. Momentos depois, Yuto perde a consciência por falta de oxigênio, fazendo Himari perceber que ela deve fazer qualquer coisa para sair. Agindo rapidamente, ela agarra a foice de gelo de Shizuko e se esfaqueia, misturando seu sangue com a água. Depois disso, Shizuko perde o controle do tornado de água, pois ela não pode governar com essa água misturada com sangue de outro Ayakashi. Enquanto isso, Himari e Yuto se libertam da prisão de água, e Himari rapidamente mata o monstro da água, perturbando Shizuko. Enquanto ela prepara seu grande ataque, Himari diz a Yuto para fugir, enquanto ela tenta conter Shizuko. Com isso, Yuto diz que nunca a deixaria para trás, chocando Himari e Shizuko, que finalmente percebe que Yuto não é mau. Cancelando seu ataque, Shizuko diz a Himari e Yuto que ela decidiu deixá-los viver por enquanto. Algumas horas depois, um grupo de malvados Ayakashi repreende Shizuko por deixar Yuto viver, mas ela diz que quer confirmar algo antes de crucificar Yuto. Mais tarde naquela noite, Yuto tenta enxaguar seu dia agitado, mas ele simplesmente não consegue parar de pensar em Shizuko. Só então, ela ressurge da água e Yuto se pega tocando suas picadas de mosquito. Sim, garoto. Quando ele começa a surtar, Shizuko chuta calmamente onde o sol não brilha, alertando Himari e Rinku. Quando Rinku abre a porta preocupada, ela encontra Shizuko e Yuto tomando banho juntos. Justamente quando Rinku começa a pensar que o disco rígido de Yuto precisa ser verificado, Himari entra e corta Shizuko, apenas para ela se dissolver na água e reaparecer ao lado de Yuto. Ela então avisa Himari que se ela fizer um movimento errado, ela vai matar Yuto aqui mesmo. Ao ouvir isso, Yuto assustado diz a Shizuko que não quer brigar com ela, mas ela rebate perguntando o que ele pretende fazer para mostrar a ela que não irá atrás do inocente Ayakashi. Só então, Udo tem um breve vislumbre dos horrores cometidos por todos os matadores de demônios, enquanto Shizuko fica furioso e exige saber se ele seguirá o caminho de seus ancestrais. Então Yuto diz a ela que só quer continuar morando com Rinku e Himari antes de desmaiar. Em seu sonho, Yuto vê seus pais, dizendo que eles viverão uma vida normal de agora em diante, e o arrasta para longe de seus avós. Acordando, Yuto encontra Himari e Rinku sentados ao lado dele. Ele então percebe que está vestindo roupas e pergunta quem o vestiu, mas as meninas imediatamente dizem que não viram seu Pete Davidson. Só então Shizuko aparece, revelando que as garotas olharam para a cobra de sua calça por horas antes de vesti-lo. Por vergonha, Yuto acaba caindo em cima de Rinku e agarra uma de suas cerejas para se consolar. Enquanto isso, Himari tenta neutralizar Shizuko, mas Yuto diz a ela para se acalmar. Shizuko então solta um suspiro e diz que eles parecem estúpidos demais para lutar com ela, e Yuto insiste que não quer lutar com ela de jeito nenhum. Ao ouvir isso, Himari o chama de ingênuo por deixar Shizuko viver, mas Yuto diz a ela para desistir se ela realmente se importa com ele. Só então, a alergia a gatos de Yuto é desencadeada e ele começa a espirrar. Vendo isso, Shizuko pergunta o que há de errado com Yuto, e Rinku explica que Yuto é alérgico a gatos, o que choca Shizuko. Enquanto ela se pergunta por que ele continua perto de Himari quando seu corpo não aguenta, Yuto diz a ela que não quer machucar Ayakashi só porque ele nasceu em uma família de matadores de demônios. Surpresa com a gentileza de Yuto, Shizuko diz a ele que não consegue entendê-lo, então Ringo diz a ela que se ela conhecer Yuto melhor, ela não iria querer machucá-lo. Depois disso, Shizuko anuncia que vai ficar com ele sob o mesmo teto.
Como ela quer entender Uto, apesar do choque inicial, eles permitem que Shizuku more com eles, e como agradecimento, ela prepara comida para todos eles. Quando Uto dá uma mordida, ele fica surpreso com as habilidades culinárias de Shizuku, e pergunta se ela era o peixe de estimação de Gordon Ramsay em sua vida anterior. Enquanto isso, Himari inspeciona a comida, mas Shizuku garante que não vai esfaqueá-los pelas costas. Um pouco aliviada, Himari dá uma mordida e pensa consigo mesma que em 50 anos certamente fará uma comida melhor do que Shizuku. Depois ela vai lavar a roupa, mas Shizuku diz que já está tudo resolvido. Irritada com isso, Himari anuncia que vai limpar a casa quando Shizuku afirma com orgulho que ela também fez isso. Depois de perder para Shizuku, Himari bufa de aborrecimento e sai para fazer compras. Enquanto isso, Rinko se preocupa com seu lugar na vida de Yuto, enquanto diz a Shizuku que qualquer um iria querer se casar com uma máquina de lavar louça como ela. Nesse exato momento, o aspersor de água de Shizuku dispara e ela pergunta a Yuto se ele gostaria de receber dela aquele tratamento premium de marido. Sim, querido. Frustrado com isso, Rinko diz a Shizuku para ir para Ilha Epstein, já que Yuto só gosta de mulheres adultas. Justamente quando Himari retorna das compras, Shizuku a provoca, dizendo que ela não poderá viver na vida de Yuto por mais tempo, pois ele quer uma vida pacífica enquanto tudo que ela sabe é lutar. Frustrada com tudo, Himari sai para tomar um pouco de ar fresco e acaba encontrando sua professora, Kirasagi, que a leva a um café próximo. Lá, Himari fala sobre seu sonho de se tornar mais feminina, então Kirasagi chama uma empregada com um enorme hack e pede que ela coloque Himari sob sua proteção. A empregada então se apresenta como Liz, mas no momento em que Himari sente seu cheiro, ela imediatamente aponta que Liz tem um cheiro estranhamente desumano. Sorrindo com isso, Liz responde que ela também tem um cheiro não humano. No dia seguinte, Yuto, Shizuku e Rinko decidem visitar Himari no café, e quando Yuto vê Himari com roupa de empregada, seu pequenino se transforma em pedra. Enquanto Himari exibe seu vestido, ela explica alegremente que não precisa esconder suas orelhas e rabo de gato, já que ninguém aqui acha isso estranho. Vendo isso, Yuto começa a vazar do polo sul e do nariz, mas Himari ignora e abraça Yuto, anunciando que ela sempre será sua empregada pessoal. Ao ouvir isso, seus outros clientes ficam salgados e Liz sai para repreender Himari por adorar apenas um cliente. Enquanto Yuto pede desculpas a Liz em nome de Himari, ela sente o cheiro dele e fica mais úmida do que as cataratas do Niágara. Depois Liz serve um chá para Yuto e ele fica imediatamente impressionado com o sabor, mas Himari o avisa para não baixar a guarda, pois Shizuku revela que Liz é uma Ayakashi do ocidente. Enquanto Yuto olha para Liz em estado de choque, ela fica nervosa e pensa que ele está aqui para machucá-la. Devido à sua paranoia, Liz serve a Yuto um chá com magia, mas Shizuku o alerta antes que ele possa beber. Quando Himari fica sabendo do chá fortificado, ela imediatamente confronta Liz, que implora para que ela não use de violência, já que ela só quer viver sua vida em paz. Recusando-se a acreditar nela, Himari ataca, mas quando ela enfia a espada no peito de Liz, seus airbags absorvem um impacto, dando a Liz a chance de chutar Himari para longe. Naquele momento, Himari percebe que Liz está em Tsukumogami, um espírito artefato nascido de objetos que vivem há mais de 100 anos. Então, percebendo um único copo em uma prateleira próxima, Himari o agarra e joga no chão. Liz corre para salvá-lo, mas o copo escorrega de sua mão e está prestes a quebrar quando Uto pega de repente. Liz então pergunta por que ele a salvou, e Uto explica que ele percebeu que ela é uma boa pessoa que se preocupa profundamente com seus clientes. Com isso, Liz chora e pede desculpas a Yuto por pensar que ele estava aqui para destruí-la. Vendo isso, Himari decide poupar Liz, enquanto Shizuku conclui que Yuto é certamente confiável. Na manhã seguinte, Yuto acorda e vê Shizuku, Rinko e Himari todos vestidos com uniformes de empregada, fazendo-o perceber que está vivendo uma vida melhor do que os Yugunês jamais viverão. Alguns dias depois, Yuto tem um sonho do passado em que está sozinho e preso com um gato. Após o sonho, Yuto acorda e encontra sua mão segurando uma das almofadas do peito de Himari. Legal. Surtado, Yuto tenta remover discretamente sua mão, mas Himari acorda e o provoca por amar grandes bandonkans. Shizuku aparece logo depois, e quando Ringo os vê todos juntos na cama, ela pergunta com raiva a Yuto se ele é um matador de demônios ou um matador de gatinhos. Mais tarde no café, Ringo repreende Himari e Shizuku por chegarem muito perto de Yuto, mas Himari explica como seu guarda-costas, ela precisa ficar mais perto dele, e Shizuku acrescenta que ela está apenas observando Yuto. Quando Ringo fica frustrado, Himari revela que ela costumava ser mais próxima de Yuto no passado, chamando sua atenção. Antes que ele possa perguntar o que ela quer dizer, Liz aparece perguntando a Himari se ela era Johnson do FaceTime e Yuto antes do casamento. Quando Ringo pergunta a Liz por que ela se importa, Shizuku revela que ela deve ter se apaixonado pela gentileza de Yuto. Liz começa a corar com isso, enquanto Rinko desaba por ter mais um rival paranormal. Nesse ínterim, Yuto grita para eles pararem de brigar por seu Peter milimétrico, já que ele está extremamente farto de todos brigando por ele. Suas palavras ficam com Himari, que mais tarde pensa em como seu charme era tão forte que não apenas o protegeu dos Ayakashi, mas também apagou suas memórias de infância. Como resultado, Yuto está deixando todos esses Ayakashis em sua lista, em vez de seguir seu destino como matador de demônios. Depois de concluir que Yuto deve recuperar suas memórias, Himari diz a ele para fazer as malas, porque eles estão indo para a vila de sua infância, Noihara. No dia seguinte, Yuto e sua equipe chegam em sua cidade natal, onde Himari tem um acesso de raiva por causa de Rinko e Shizuku se juntar a eles. Vendo isso, Uto pergunta a Himari por que ela queria vir aqui com ele, e ela explica que quer que ele se lembre de seu passado com ela e reconheça seu destino como um matador de demônios. Poucos minutos depois, todos chegam à casa de seus avós, onde Uto vê uma fração de suas memórias por um breve segundo. Só então, uma garota corre até Himari e a recebe calorosamente. Depois disso, ela se apresenta como Kaya, um espírito juvenil que cuida da residência Amakawa. Quando Uto tenta cumprimentá-la, Kaya diz-lhe sombriamente que se não fosse por ele, Himari teria ficado com ela. Isso rendeu a Kaya uma pancada na cabeça de Himari enquanto ela lhe dizia para se comportar. Só então, Shizuku pede a Kaya que lhe mostre a biblioteca Amakawa para que ela possa aprender mais sobre os matadores de demônios. Enquanto isso, escondida sob os arbustos, duas acácias oculares se preparam para destruir Yuto antes que ele possa despertar como um matador de demônios. De volta a casa, Himari leva Yuto ao santuário de seus avós, onde ele oferece suas orações e pede desculpas por ter perdido o funeral. Vendo isso, Himari diz a seus avós para descansarem em paz, prometendo proteger Yuto até que ele esteja pronto. Depois disso, Yuto tenta se lembrar de seu passado, mas Himari chega e garante que ele não se preocupe com mais nada. Porém, Yuto enlouquece ao ver Himari esfriar sua calcinha suada.
Aproveitando esse momento, Himari rasteja em direção a Yutu e diz a ele que se suas palavras não forem suficientes para fazê-lo lembrar, então ela tentará outra coisa. Ao se aproximar de Yutu, ela revela que quando eles eram próximos no passado, ele não teve reação alérgica. De repente, Uto se vê tendo uma visão de sua infância seguindo um gato pela floresta, e ao ver os dois brincando juntos, ele percebe que nunca esteve realmente sozinho e sempre passou seu tempo com aquele gato. A memória então passa para os avós, contando-lhe que o gato que está constantemente ao seu lado é Himari, que se tornará muito importante para ele no futuro. Momentos depois, o gato se transforma em uma garota, e Yuto observa seu eu mais jovem se beijando com ela. No presente, Himari se transforma em sua versão gata, fazendo Yuto perceber que Himari está com ele desde sempre. Ela então se transforma de volta ao seu eu humano e abraça Yuto, mas tudo que ele consegue pensar é em seu peito nu pressionado contra ele. Antes que Himari possa procriar um time de futebol com Yuto, a Ayakashi de antes aparece e diz a Yuto que está aqui para esmagá-lo. Himari zomba e declara que ninguém fará mal a Yuto sob sua supervisão. Ao ouvir isso, a Ayakashi se apresenta como a Guerra, o demônio do ar, e imediatamente ataca Yuto, mas Himari rapidamente encobre seus planos e desvia o ataque. Ela então diz a Yuto que eles devem eliminar o demônio do ar, já que são conhecidos por serem sugadores de sangue, mas Yuto diz firmemente que não a Himari. Obedecendo ao seu comando, Himari diz a Guerra para abandonar seu plano assassino, já que Yuto não quer lutar contra ela ou qualquer outro Ayakashas. Zombando de Yuto, a Guerra diz a ele que quer tirar a vida dele para poder subir na hierarquia do Ayakashi. Imediatamente, Himari levanta sua katana para lutar contra a Guerra e diz a Yuto para recuar. Enquanto ela mesma cuida do feio demônio do ar, no momento em que a Guerra lança seu ataque, Himari grita para Yuto correr para casa, mas um demônio gigante aparece de repente e bloqueia seu caminho. Enquanto isso, Rinko, Kaya e Shizuku observam de longe, enquanto o monstro facilmente afasta Himari. Preocupado com a segurança de Yuto, Rinko diz às meninas que elas deveriam ir ver como ele está, mas uma Ayakashi chamada Ippon aparece de repente e declara que vai esmagá-las até a morte. Enquanto Ippon faz chover toras nas meninas na floresta, Himari luta para lutar e proteger Yuto ao mesmo tempo. Percebendo isso, Yuto foge e pensa consigo mesmo que não queira lutar, seus inimigos continuarão atacando-o. Enquanto isso, o corpo de Himari falha, e ela está prestes a ser derrubada por Ajaiha, mas Yuto intercepta o ataque com seu próprio corpo. Os olhos de Himari se arregalam de horror enquanto ela observa o sangue de Yuto escorrer. Para piorar tudo, a Guerra a provoca, dizendo que ela deveria estar protegendo Yuto, enquanto Shizuku lida com Ippon. Himari perde o controle e derruba o gigante demônio antes de voltar sua raiva para a Guerra. Quando ela está prestes a derrubá-la, Udo a impede, liberando uma luz dourada que envolve os dois. Poucos minutos depois, Himari acorda com Shizuku sentado no Monte Everest de Udo. Num acesso de raiva, Himari pergunta o que ela está fazendo, e Shizuku explica que ela está se recuperando, já que suas águas sagradas têm propriedades curativas. Ao ouvir isso, Himari lembra como Yuto a protegeu e agradece a Shizuku por salvar Yuto, mas ela diz que nada disso teria acontecido se ela tivesse protegido Yuto. Depois que Yuto volta para casa, ele é saudado por Kaya, que o elogia por derrotar os maus Ayakashas. Yuto fica surpreso com seu calor repentino, e então Kaya diz a ele que teria sido melhor se ele tivesse morrido na batalha. Rinko então pergunta a Yuto o que aconteceu durante a batalha com a Guerra, e ele garante que está tudo bem, fazendo-a perguntar por que Himari parece tão deprimida. Himari rapidamente mente e diz a ela que está chateada porque tem que tolerar seus irritantes de atos chatos. Enquanto ela se afasta, as meninas levam Yuto para conhecer Ippon, revelando que ela atira raios nos olhos e é por isso que a vendaram. Depois de fechar a porta na cara feia dela, Uto então pergunta a Shizuku se ele foi ingênuo por pensar que poderia fazer um Naruto e transformar seus inimigos em amigos. No entanto, Shizuku diz a ele que existem diferentes tipos de Ayakashi, alguns são perversos e outros são compreensivos como ela. Ao ouvir isso, Yuto agradece a Shizuku por toda a ajuda, o que a faz corar. Ela então diz a Yuto que quer ajudá-lo ainda mais e revela que cada uma das 12 famílias de matadores de demônios tem poderes especiais. Por exemplo, a família Amakawa possui um imbuimento mágico chamado Fada da Luz. Quando Yuto e Rinko olham para Shizuku confusos, ela explica ainda que é o tipo de magia que permitirá a Yuto transformar um mero bastão em uma lendária espada sagrada. Enquanto Yuto se lembra de ter parado a espada de Himari com um bastão frágil, Shizuku revela que mesmo que a família Amakoa não tenha aprendido esgrima, artes marciais ou artes mágicas, eles eram superiores em comparação com outros matadores de demônios por causa da Fada da Luz. Assim como Yuto pergunta a Shizuku o que os livros de sua família dizem sobre Himari, Ringo fica com ciúmes e o pune por pensar em Himari. Ao vê-los brincar, Shizuku casualmente revela que os ancestrais de Himari costumavam matar os humanos e comê-los só porque adoravam caçar. Depois disso, Shizuku avisa Yuto que se Himari continuar a lutar, seu coração ficará contaminado e ele terá que matá-la pelo bem da humanidade. Ao mesmo tempo, Himari se pergunta o que aconteceu com ela depois que viu Yuto se machucar. Pouco depois, Yuto vem ver como ela estava e Himari pede desculpas por não ter conseguido protegê-lo. No entanto, Yuto diz a ela que depois de lutar contra a Guerra, ele percebeu o quão perigoso pode ser lutar contra um Ayakashi sanguinário. Depois de processar as palavras de Yuto, Himari diz a ele que vai renovar seu voto de protegê-lo, mas em vez de ficar feliz, Yuto diz a Himari que ele só quer que ela seja uma garota tranquila, cujo coração não esteja contaminado por todas as lutas. No entanto, Himari sorri tristemente e diz a Yuto que ela pode ser a primeira Ayakashi que ele derrota depois de se tornar uma matadora de demônios, mas Yuto rapidamente diz a ela para não brincar sobre algo assim. Enquanto isso, Rinko e Shizuku abrem a porta e encontram a Guerra libertando Ippon. Depois de ser pega, a Guerra diz às garotas que embora ela odeie Yuto, ela está grata a ele por salvá-la de Himari, e é por isso que ela quer que elas saibam que outros matadores de demônios virão atrás de Yuto. No caminho para casa, Himari afirma que toda a viagem foi uma perda de tempo, mas Yuto garante que graças a ela, ele conseguiu lembrar que ela foi seu primeiro beijo. Ao ouvir isso, Himari diz a Yuto que ela só revelou sua forma humana quando conheceu ele e Rinko no caminho para a escola, fazendo com que Yuto se perguntasse sobre aquela garota. Depois de retornar de Nohara, Yuto diz a Shizuku para ajudá-lo a despertar como um matador de demônios. No entanto, durante a batalha simulada, Shizuku admite a Yuto que ela não gosta que ele esteja se forçando a se tornar um matador de demônios apenas para Himari. Em vez de negar, Yuto diz a Shizuku que está preocupado com a possibilidade de Himari perder a sanidade, e é por isso que ele fará de tudo para impedi-la de lutar. Compreendendo sua situação, Shizuku diz a Yuto que já ligou para Liz e Rinko pedindo ajuda.
Ela então explica que para despertar a Fada da Luz, ele deve treinar sua mente melhorando sua concentração e imaginação. Ao ouvir isso, Liz decide que seu treinamento deve se concentrar em distrair Yuto para que ele possa se forçar a se concentrar. Com isso, Liz de repente joga Yuto pro alto, mas pouco antes de ele levar uma panqueca, ela o pega e força Yuto a aprovar seus ordenhadores de mamãe. Legal. Antes que Yuto possa se libertar, Shizuku chega e o coloca em um sanduíche, apenas para que ele aprenda a manter sua mente limpa. Ficando com ciúmes, Rinko rapidamente desabotou a camisa e diz a Yuto para olhar para ela, mas Liz e Shizuku a perseguem por ter uma postura intermediária. Só então Himari chega e quando ela encontra Yuto perdido no paraíso dos coelhos da neve, ela mostra suas garras e o pune. Alguns dias depois, Yuto de repente percebe que desde que eles voltaram de Nohara, Himari não o incomodou sobre se tornar um matador de demônios. Depois da escola, Himari diz a Yuto, eles deveriam voltar para casa juntos. No caminho, Yuto percebe que não tem mais curiosidade em encontrar a garota que beijou naquela época, desde que veja o lindo sorriso de Himari. Durante esse tempo, Himari pensa consigo mesma que seu futuro com Yuto é incerto porque ela é um Ayakashi, e ele um matador de demônios. Ainda assim, ao olharem um para o outro, percebem que nada mais importa, desde que tenham um ao outro. Então, de repente, Himari fica alerta quando uma mamãe gótica aparece e Yuto fica preocupado com suas costas, já que ela carrega armas de distração em massa no peito. No segundo seguinte, a garota lança um feitiço contra eles, mas Himari rapidamente protege Yuto, deixando-o em estado de choque. Quando ele pergunta a Himari se ela é uma Ayakashi, a garota revela que é Kwaizu, um matador de demônios do clã Jinguji. Enquanto Yuto processa a outro matador de demônios além dele, Kwaizu diz a ele que o destino deles é caçar Ayakashis juntos. Naquele momento, Himari finalmente entende como Rinko deve ter se sentido quando apareceu para arrancar Yuto dela. Enquanto isso, Kwaizu diz a Yuto para ir com ela, mas quando ele hesita, ela pergunta friamente por quanto tempo ele planeja contar com uma Ayakashi nojenta como Himari. Yuto se recusa a recuar e insiste que a vida de Ayakashi também importa, mas Koetsu ignora suas palavras e pergunta se ele se lembra da última vez que se encontraram. Pego de surpresa, Yuto admite que nunca viu antes. Depois disso, Himari se move para atacar, mas Koetsu tranca a si mesma e a Yuto dentro de um tornado giratório, bloqueando completamente Himari. Enquanto sufoca Yuto, Koetsu ordena que ele vá com ela, já que suas famílias combinaram o casamento deles. Enquanto Yuto se pergunta do que ela está falando, Koetsu o agarra para um beijo, fazendo-o perceber que seu primeiro beijo foi com ela. Só então, Himari atravessa o tornado e ataca Kwaizu, que a provoca beijando Uto pela segunda vez. Himari fica vermelho quando Kwaizu diz a ela que ela trocou cuspe com Uto 3 vezes. Então, virando-se pra ele, ela diz a Yuto que por enquanto vai, mas ele é sempre bem-vindo para visitá-la no hotel. Antes de partir, Kwaizu avisa Yuto que se ele não cortar Himari logo, um matador de demônios virá e decapitará os dois. Em outro lugar na floresta, os Ayakashis realizam uma reunião sobre a chegada de Kwaizu, e todos estão preocupados, já que seu clã eliminou muitos Ayakashis no passado. Quando um deles menciona Yuto, Shizuku imediatamente garante a todos que mesmo que Yuto desperte como um matador de demônios, ele nunca os atacará. Depois de voltar pra casa, Himari fica cada vez mais irritada com a forma como Koetsu beijou Yuto na frente dela. Tirando a roupa, ela beija seu reflexo enquanto finge que são os lábios de Yuto. No entanto, como não é verdade, Himari fica frustrado. Nesse ínterim, Koetsu se encontra com Ryogo, um homem do Departamento Profissional de Segurança Pública, que monitora atividades sobrenaturais. Enquanto Ryogo diz a Koetsu que tem o apoio do governo, Koetsu agradece e sai do carro quando Ryogo avisa para não chamar muita atenção para si mesma. Depois que ele vai embora, Koetsu recebe um telefonema de sua mãe, e ela garante que obterá o poder Amakawa de qualquer maneira, completamente inconsciente de um Ayakashi a seguindo. Assim que o Ayakashi faz seu movimento, Koetsu usa um feitiço para neutralizá-lo enquanto conversa com sua mãe. Depois disso, ela se teletransporta para o telhado onde Shizuku estava esperando por seu parceiro Ayakashi e a chama de horrível por se disfarçar de uma loli fofa. Quando na realidade ela é um demônio feio. Depois de ouvir isso, Shizuku confessa que tem vergonha de tentar acabar com uma pessoa boa como Uto, quando deveria ter levantado os braços contra pessoas como ela e o Debashiri. Zombando disso, Koetsu diz a Shizuku para não agrupá-la com aquele grupo de bárbaros violentos, mas Shizuku não recua. Em vez disso, ela chama Koetsu de pensamento feio, que está tentando ir para a cama com Yuto, antes de se transformar em sua forma Ayakashi. Vendo isso, Koetsu usa um feitiço de fogo de alto nível, enquanto Shizuku invoca sua magia de água para conter o fogo. Quando a batalha começa, Kyosuke faz vários ataques em Shizuku, e pensa que ganhou a luta, observando o fogo engolir Shizuku. No entanto, no segundo seguinte, Shizuku reaparece na frente dela, e Koetsu diz que ela teria ficado desapontada se tivesse morrido rapidamente. Enquanto há uma luta sangrenta acontecendo, Himari fica louca consigo mesma, sonhando com os lábios de Yuto. De volta ao telhado, Koetsu usa um feitiço de alto grau para prender Shizuku contra a parede e pergunta se ela aprendeu a lição. Para sua consternação, Shizuku a chama de fracassada e diz que ela é mais fraca que Zenitsu quando ele está acordado. Kyuzu fica vermelho depois daquele insulto e lança inferno sobre Shizuku, que tem dificuldade em acompanhar a raiva de Kyuzu. Justamente quando o prédio explode, Shizuku percebe que precisa sair e usa um bueiro como rota de fuga. Poucos minutos depois, Yuto vê a notícia de um prédio sendo totalmente queimado e imediatamente se lembra de Koetsu dizendo a ele que ela estava morando perto daquela área. Enquanto isso, Ryogo diz a Koetsu que seu departamento irá enterrar o incidente chamando-o de explosão de gás, o que a faz zombar. A reação dela irrita Ryogo, que diz que eles estão nessa situação por causa dela. No entanto, Koisui lembra a ele que por causa dela, haverá muito menos Ayakashis. Então Ryogo diz a ela que enquanto ela fizer seu trabalho como matadora de demônios, eles continuarão a apoiá-la. Após sua conversa com Ryogo, Koetsu se lembra de Shizuku, chamando-a de fraca, e pensa em como o clã Jinguji foi ridicularizado por outras famílias por serem palhaços que usam técnicas ruins. Como resultado, Koetsu sempre se sentiu pressionado a fazer o melhor para poder mostrar a Ayakashi e aos outros matadores de demônios que seu clã não deve ser mexido. De volta à casa de Yuto, Himari acha difícil adormecer e decide resolver o problema. Então ela imediatamente vai até Yuto e diz pra ele trocar cuspe com ela. Chocado, Yuto engasga com seu café, enquanto Himari se senta em seu colo, o que imediatamente acorda sua anaconda adormecida. Quando Yuto tenta recusar educadamente, Himari pergunta se ele não quer beijá-la, e Yuto se esforça para responder.
Vendo sua hesitação, Himari admite que está sendo vergonhosa, mas se ela não o beijar como Koetsu fez, ela ficará louca. Porém, mesmo depois de tudo isso, Yuto não se move, e Himari pensa que é porque ele não quer beijar um Ayakashi. Mas quando ela está prestes a sair, Yuto agarra a mão dela. Enquanto Yuto se inclina para beijar sua bochecha, a campainha toca e, em pânico, Himari olha para ele, fazendo com que Yuto beije seus lábios. Percebendo o que fez, Yuto enlouquece enquanto a fonte de água de Himari se abre. Enquanto isso, Rinko entra e é imediatamente abraçado por Himari, que está de bom humor, enquanto Yuto chora por ter beijado Himari de repente. Nesse ínterim, Koizu relembra sua primeira lembrança de ter conhecido Yuto, quando eles foram informados sobre seu futuro casamento. Naquela época, Koizu não pôde deixar de sentir nojo de Yuto, já que ele era magro e tinha zero aura. Mas apesar de todas as suas deficiências, ela sabia que ele tinha um coração gentil e um grande D. De volta à casa de Yuto, Shizuku pesquisa no Google para obter mais informações sobre Koizu, enquanto Rinko diz a Yuto que não estava em seu cartão de bingo assistir um Ayakashi usar tecnologia. Depois disso, Shizuku mostra a Rinko uma foto de seu mais recente rival, e ela imediatamente diz que Koizu parece uma bruxa que deveria ter sido, e ela imediatamente diz que Koizu parece uma bruxa que deveria ter sido queimada na fogueira. Em resposta, Shizuku revela que o clã Jinguji são matadores de demônios que obtiveram seu poder aprendendo magia ocidental. Ao ouvir isso, Liz fica preocupada e empurra Yuto para dentro de seus melões, implorando para que ele a proteja. Vendo isso, Rinko e Shizuku com raiva dizem a Liz que, como espírito da xícara de chá, ela deveria ter sede de uma caneca, não de Yuto. Depois de se acalmarem, Rinko e as meninas perguntam a Yuto como ele é parente de Kyusuke, e ele revela nervosamente que ela é sua noiva. Enquanto Rinko espanca Yuto, ele explica que o noivado foi feito sem o seu consentimento, fazendo com que Shizuku dissesse que ele deveria esquecer o noivado. Rinko concorda, mas Shizuku avisa Yuto que uma garota violenta como Koizu não o deixará escapar tão facilmente. É quando Liz revela um chá para apagar memórias, alegando que apagará todas as memórias de Koizu. No momento em que Shizuku verifica o container e o encontra vazio, Koizu aparece assustando a todos. Ao vê-los aterrorizados, Koizu sorri, percebendo que todos já a conhecem. Pouco depois, Liz relutantemente serve chá para Koizu, que então diz a Yuto que está aqui para discutir o futuro deles. No entanto, Yuto a impede dizendo que não ficará noivo dela a menos que ela mude de mentalidade. Sabendo que ele está falando sobre o ódio dela pelos Ayakashi, Koizu diz a ele que os matadores de demônios são escolhidos pelo destino para caçar os Ayakashis que têm assolado o reino humano. Ao ouvir isso, Rinko desmaia e chama Koizu de arrogante por desprezar Ayakashi. Com isso, Koizu zomba e descarta Rinko como um mero plebeu por ser nada mais do que um humano comum. Depois disso, ela abraça Yuto e diz que ele é o único que pode entendê-la. Mas então Himari chega e diz a Koizu que não vai deixá-la transformar Yuto em seu brinquedo de menino. Koizu então chama Himari de ciúme, afirmando que ao contrário dela, ela está destinada a ficar com Yuto. Então, para calá-la, Himari diz a Kutsu que enquanto ela forçou Yuto, ele a beijou de boa vontade. Koizu entra em pânico por um momento e tenta lidar dizendo que isso não importa porque ela e Yuto compartilham uma promessa, mas ele olha para ela confuso, fazendo Koizu perceber que não se lembra de nada. Antes de partir, Koizu diz a Yuto que, quer ele se lembre ou não, eles estão ligados um ao outro. Mais tarde, Koizu liga para sua mãe, garantindo-lhe que ela conquistará o coração de Yuto, para que seu sonho de combinar a Fada da Luz de Amakawa com a magia negra de Jinguji possa se tornar realidade. No dia seguinte, na escola, a mente de Yuto continua vagando para Koizu, enquanto ele se pergunta por que ela é tão persistente com ele. Só então, uma bola bate em seu rosto e ele acaba desmaiando. Quando ele acorda, ele se encontra descansando nas coxas brancas e leitosas de Himari. Ela imediatamente sabe o que há de errado com ele e pergunta se ele está pensando em Koizu. Assim que Yuto confirma, Himari admite que não pode impedi-lo de se casar com Koizu, já que seu trabalho é apenas protegê-lo. Yuto então diz a ela que não pode se casar com Koizu, a menos que ela mude de ideia sobre se livrar de todos os Ayakashi. Para isso, Himari diz que isso não vai acontecer, já que Koizu está em seus caminhos e Yuto se esforça para entender por que seu avô iria arranjá-lo com Koizu. Himari então revela que se ele se casar com Kozui, ambos os clãs terão um sucessor poderoso que pode exercer a Fada da Luz e a magia negra. Ao ouvir isso, Yuto imagina Shaboinkin Koisou para ter filhos, e Himari com raiva diz a ele que ele é muito fraco quando se trata de mulheres. Depois disso, ela diz a Yuto para ir para casa sem ela, pois ela quer encontrar uma contramedida para impedir Koizu. Mais tarde, Shizuku vem buscar Yuto, que decide dizer a Koizu que não quer mais vê-la. Enquanto isso, Himari desafia Koizu e diz que ela não precisa se conter, mas antes disso, ela pergunta a Koizu se ela realmente ama Yuto. Assustado com a pergunta de Himari, Koetsu pergunta por que ela quer saber, fazendo-a revelar que sempre foram ela e Yuto. Em resposta, Koetsu lembra a Himari que Yuto não consegue nem tolerar sua verdadeira forma, fazendo Himari perceber que foi ela quem tornou Yuto alérgico a gatos. Em vez de negar, Koetsu se prepara para destruir Himari, que lembra que mesmo no passado, eles brigavam por Yuto. Assim que a luta começa, Himari testemunha a magia odiosa de Koetsu e diz a ela que ela pode dizer que sente satisfação depois de derrotar um Ayakashi. Confirmando isso, Koetsu revela que por muito tempo seu clã foi ridicularizado por outros clãs, então ela fez tudo o que pôde para se tornar uma temida matadora de demônios que não está sujeita a nenhuma regra. Depois de ouvir tudo isso, Himari não pode deixar de sentir pena de Koetsu por ter um coração tão frio e revela que sempre que olha para Yuto, ela deseja nascer humana para poder ter um coração tão bom quanto ele. No entanto, Koetsu fica furioso com a pena de Himari e dirige vários feitiços mágicos para ela. Nesse ínterim, Himari diminui a distância entre ela e Koizu quando ela puxa uma arma e se transforma em cidadã americana. Quando uma das balas atinge Himari, ela de repente começa a ver estrelas, enquanto Koizu revela que ela imbuiu as balas com sua magia negra. Segundos depois, Himari se transforma em um sanguinário Ayakashi que só quer Koizu morto. Vendo isso, Koetsu provoca Himari ainda mais, dizendo que ela é uma fera canibal que não merece ficar com Yuto. Assim como Himari está prestes a atacar Koizu, ela se lembra de Yuto dizendo a ela para nunca ceder ao ódio. Ela então se detém e força seu corpo a se afastar de Koizu, deixando o matador de demônios chocado. Enquanto isso, Yuto espera Himari vir jantar, e quando ela não aparece, ele pergunta a Shizuku se ela sabe onde está. Justamente quando Yuto descobre tudo, eles ouvem um barulho alto vindo do quarto de Himari, e depois de correrem para dentro, encontram Himari inconsciente e com dor.
Depois que Himari está dentro de casa com segurança, Yuto olha pra ela e percebe que foi seu erro ter uma atitude fria em relação a Koisu, quando ele mesmo deveria tê-la enfrentado. Enquanto ele está chateado por conseguir a projeção de sua equipe de abraços, Rinko se pergunta se ela deveria verificar Yuto. Apesar de estar preocupada, Rinko hesita em chegar perto de Yuto, lembrando como Himari e Koesu disseram que ela era uma fraca que não pode proteger Yuto. Ela então se lembra que um dia Yuto se cansará de sua vida sobrenatural e a escolherá. Ao mesmo tempo, Shizuko tenta bolar um plano para acabar com Koitsu, mas se pergunta se Yuto cuidará da segurança dela como faz com Himari. De volta ao hotel, Ryoko repreende Koitsu por disparar 18 balas, explicando que seria um problema se um cidadão encontrasse os cartuchos de suas balas mágicas. Koitsu diz a ele que limpar ela é trabalho dele, mas Ryoko avisa para não fazer algo imprudente porque ela está representando o Jinguji. De volta à casa de Uto, Himari tem um pesadelo em que implora a Uto para não se aproximar, acreditando que ela é um monstro nojento. Ao acordar, ela encontra Yuto dormindo ao lado dela, e assim que ele acorda, pergunta se ela está bem. Himari responde que ela é a pior porque não só perdeu, mas também perdeu sua espada de confiança Yasatsuna. Quando Yuto tenta consolá-la, Himari com raiva diz a ele que suas palavras suaves cortam mais fundo do que qualquer lâmina. Sem saber o que fazer a seguir, Yuto tenta fazê-la dormir novamente, mas Himari diz a ele que a magia de Kestu ainda está dentro dela. Ela então pega uma pílula e informa a Yuto que com isso, ela conseguirá remover a magia de Koetsu. Antes de engolir a pílula, Himari avisa Yuto que ela ficará violenta e perderá a sanidade após consumi-la. Yuto então se lembra da última vez que Himari ficou furioso, mas apesar de estar com medo, ele diz a Himari que vai ficar com ela. Enquanto Himari engole a pílula, ela de repente se transforma em um gatinho hiperativo, chocando Yuto enquanto ele luta para evitar que ela arranhe seu rosto. Na manhã seguinte, Yuto acorda com Himari no modo normal e ela pede desculpas por causar tantos problemas a ele. Tocado por suas palavras, Yuto então diz a ela que se ela está arrependida, ela não deveria lutar contra mamães góticas peitudas sem ele. Himari promete a Yuto que não será imprudente e depois diz para ele fechar os olhos. Depois disso, ela o beija e diz que é a recompensa dele por cuidar dela. Enquanto Yuto enlouquece, Himari jura que nunca mais perderá para ninguém. Mais tarde naquele dia, Yuto chega ao hotel onde Koyusu está hospedado e decide confrontá-la. Enquanto isso, Himari é saudada por um vilão de cabelos brancos, que lhe mostra um documento com todas as espadas do cofre Amakawa. Ao ler seus nomes, Himari diz que todos não parecem legais, e a garota pergunta se ela gostaria de experimentá-los. Surpreendida, Himari pergunta se ela trouxe tantas espadas consigo, e a garota revela que é uma Ayakashi que carrega coisas no estômago. Um minuto depois, a garota vomita várias espadas na frente de Himari e Shizuku. Nesse ínterim, Yuto entra no saguão, onde Hyogo sorrateiramente coloca um dispositivo de espionagem nele. Ele então vai para a cobertura, e Koitsu o cumprimenta ansiosamente, revelando que ela estava enlouquecendo desde que ele disse que estava vindo. Ao ouvir isso, Yuto se senta nervosamente, e Koitsu de repente pede que ele entregue seu telefone. Quando Uto relutantemente dá a ela, Koitsu imediatamente quebra o dispositivo de escuta nele e salva o número dela como amante em seu telefone. Depois disso, Koitsu pergunta a Uto se ele decidiu ir com ela, mas ele pergunta se ela realmente achava que ele não ficaria bravo depois do que ela fez com Himari. Em sua defesa, Koitsu diz a Yuto que Himari começou a luta, mas ele diz que não se importa. Ele então explica que Himari não tem problemas com ele se casar com alguém do clã Jinguji, e é ela quem é contra seu harém de vilões Ayakashi. No momento em que Yuto a chama de inimiga, Koitsu congela ao perceber que estava completamente errada ao pensar que Yuto a entenderia. Enquanto Yuto continua chamando-a de pensamento ganancioso que só quer sua fada da luz, Koitsu finalmente ataca ele com uma faca. Justamente quando ela está prestes a esfaqueá-lo, sua fada da luz de repente é ativada e a empurra de volta. Ao mesmo tempo, Uto relembra uma memória de sua infância, onde disse a Koetsu que queria se tornar um matador de demônios para ajudá-la. Naquela época, Koyu estava hesitante, pois estava acostumada a trabalhar sozinha. Mas Uto a convence, Yuko a convence, e ela diz a ele para cuidar dela durante uma briga quando ela estiver lançando feitiços. Ele então promete protegê-la, o que deixa o pequeno Kosu muito feliz. Voltando ao presente, Yuto vê Kosu caindo da varanda após o impacto da fada da luz. Ele tenta agarrá-la, mas suas mãos erram, e quando ela cai, Yuto chora, percebendo que ela estava segurando sua promessa todo esse tempo. De repente, Koetsu aparece atrás de Yuto e diz a ele que durante seus momentos de fraqueza, ela se lembrou de sua promessa e encontrou forças. Porém, quando ela o conheceu e o viu atacando os Ayakashis que eles deveriam caçar, ela ficou muito triste. Uto a ouve em silêncio, enquanto Koetsu diz a ele que ela tentou esfaqueá-lo porque queria que sua fada da luz despertasse suas memórias. Chocado com isso, Uto diz a Koetsu que ele realmente pensou que ela iria matá-lo. Em resposta, Koetsu diz a Uto que ela vai perdoá-lo já que ele chorou por ela, e também vai atrasar seu plano de atender Himari e Shizuku. Quando Yuto agradece, Koizu a avisa para não entendê-la mal, porque ela está apenas atrasando seu plano para que ele possa ver que ela é melhor do que seus bebês demoníacos. Depois disso, Koizu tenta desenvolver uma trama com Yuto, mas Himirai entra na sala e pergunta a Koizu por que ela está empurrando seus tatas no rosto de Yuto. Enquanto Koizu fica envergonhado, Himari afirma que nunca vai bater nele, já que dorme na mesma cama que Yuto. Depois disso, as duas garotas começam a brigar enquanto Yuto tenta evitar que elas se destruam. Enquanto isso, uma figura misteriosa executa brutalmente um monte de golpes nos olhos. Na manhã seguinte, Kurasagi diz à turma que eles terão um dia de desenho ao ar livre e que podem desenhar qualquer coisa. Só então, Taizu diz a Himari pra posar pra ele, para que ele possa fazer isso mais tarde, mas ela diz não e diz a Yuto que só posará pra ele. Em seguida, Himari tira uma foto das flores, mais uma vez chocando Rinko, que admite que não consegue se acostumar com o uso da tecnologia por Ayakashi. Ao ouvir isso, Himari revela que adora tirar fotos porque sempre pode olhar pra elas pra relembrar os bons momentos de sua vida. No momento em que Yuto a elogia por ser tão sensível, Himari começa a tirar a roupa e diz a Yuto que ele pode desenhá-la como Jack Drew Rose em Titanic. Seguindo seu exemplo, Rinko também se descobre, mas Yuto se cansa e segue uma borboleta na floresta. Então, de repente, Himari e Rinko ouvem o grito de Yuto, enquanto Shizuku aparece da fonte de água parecendo um fantasma do ringue. Após o choque inicial, Taizou pergunta a Shizuku o que ela está fazendo, e ela revela que tem algo importante para contar a Yuto e Himari.
Enquanto isso, Ryogo investiga a floresta devastada e informa Koizu sobre isso, revelando que parece obra de um Ayakashi. Depois disso, ele pede a Koizu para recrutar Yuto o mais rápido possível. De volta à floresta, Himari procura Yuto por toda parte, enquanto Rinko é enganada por um animado Ippon, que só quer brincar com ela. Em outro lugar, a Jia encurrala Yuto, perguntando o quão longe ele foi com Himari. Assustado com a pergunta dela, Yuto admite timidamente que eles apenas se beijaram, o que faz a guerra rir. Ela então tira o casaco e beija Yuto, deixando-o completamente confuso. Yuto então a lembra que ela estava tentando beber o sangue dele da última vez, e a Jia casualmente responde que ela não mudou muito. Antes que Yuto possa se afastar, a Gel o hipnotiza e o coloca em um sono profundo. Depois de se sentir confortável em Yuto, a Gel afunda suas presas em sua garganta e devora seu sangue. Assim que ela começa a se sentir mal lá embaixo, Himari e as meninas chegam, fazendo a Gel fugir para um lugar seguro. Nesse ínterim, Shizuku acorda Yuto, enquanto Himari se prepara para quebrar o rosto de Agea por beber o sangue de Yuto. Em vez de assumir uma posição de luta, Agea diz a Himari que ela não é estúpida o suficiente para lutar contra ela e Shizuku ao mesmo tempo. Ela acrescenta ainda que todos eles precisam aumentar sua proteção, e Shizuku imediatamente pergunta se ela está dizendo isso por causa do que aconteceu na Floresta Ocidental. Ao ouvir isso, Yuto pergunta do que eles estão falando e Shizuku revela que alguém ou algo está visando as aldeias Ayakashi. Justamente quando Yuto se pergunta quem faria tal coisa, ele é saudado por Ryogo. Poucos minutos depois, todos se sentam para conversar no café de Liz, onde Ryogo se apresenta formalmente. Ao revelar que seu trabalho é cuidar de assuntos sobrenaturais, Himari esclarece a Yuto que o trabalho de Ryogo é eliminar os Ayakashis sem conhecimento público. Sentindo a raiva por trás das palavras de Himari, Ryogo levanta a mão em sinal de rendição, afirmando que não está aqui para lutar. Assim que Himari relaxa, Ryogo elogia Yuto por coletar um harém de demônios e se pergunta se é por causa de seus genes Amakawa. No entanto, Himari rebate que isso não tem nada a ver com a linhagem de Yuto, mas sim com seu bom coração. Depois de ficar vidrado, Yuto pergunta sobre o ataque a Ayakashi, e Ryogo revela que o estranho neste caso é que todos os Ayakashis foram devorados. Yuto e as garotas olham para Ryogo horrorizados enquanto ele explica que a cena foi tão complicada que quase largou o emprego. Ainda abalado, Yuto pergunta quem poderia estar por trás disso, e Ryogo afirma que tem certeza de que um Ayakashi está por trás disso. Quando Ringo aponta que o Ayakashi deve ter sido um canibal, a Guerra confirma, dizendo que ela só bebeu o sangue de um matador de demônios para poder se proteger. Compreendendo a situação de Agea, Ryogo diz a Yuto que todos eles precisam dele, porque o Ayakashi que eles enfrentam é extremamente poderoso. Antes que Yuto possa responder, Himari zomba de Ryogo por querer recrutar Yuto, porque ele não consegue eliminar o inimigo sozinho. No entanto, Ryogo rebate que não é por um motivo egoísta e que ele está genuinamente preocupado com todos. Apesar de tudo, Yuto hesita em responder, afirmando que a ideia de acabar com outro Ayakashi não lhe agrada, mas Ryogo lembra que este caso é diferente. O inimigo pode ir atrás de um de seus bebês, o que coloca Yuto em uma situação difícil. Vendo isso, Himari diz a Yuto para não ceder à pressão, mas Ryogo pressiona para se posicionar. Então, de repente, uma garota misteriosa aparece na frente deles, chocando todos no café. Himari imediatamente agarra a mão de Yuto e está prestes a fugir, quando um homem estranho bloqueia seu caminho, perguntando a Yuto se ele é o notório matador de demônios Omakawa. Enquanto Yuto processa tudo, Himari ataca o homem, mas ele facilmente bloqueia seu ataque e a joga fora. Depois disso, a garota flutua ao lado do homem, enquanto Ippon dispara um raio de seus olhos, mas o homem absorve seu ataque. Ao mesmo tempo, Aja tenta atacar a menina, mas é jogada fora como uma boneca de pano. Quando Himari tenta atacar a garota, ela imediatamente quebra seu facão e manda Himari pelos ares. Vendo seus inimigos completamente destruídos, o homem pergunta casualmente à garota, chamada Tama, quem ela quer primeiro. No momento em que seus olhos pousam em Himari, ela corre pra frente, mas Himari pensa que Tama está mirando em Yuto e salta pra protegê-lo. Assim como Shizuku avisa Himari pra sair do caminho, Tama a empurra pra baixo e dá uma mordida em seus melões. Gritando de dor, Himari tenta se libertar, enquanto Yuto congela de horror. Felizmente, Koetsu chega no momento certo, fazendo com que Tama recue por enquanto. Ao ver os novos rostos, Koetsu revela a eles que Tama é a raposa de 9 caudas, enquanto o homem é Shuten Doji, o governante de todos os demônios. Ao ouvir isso, Shizuku acrescenta que a raposa de 9 caudas é o terceiro Ayakashi mais poderoso, enquanto Tama diz a Himari que seus melões não são deliciosos o suficiente. Depois disso, Koizu diz a Yuto para se juntar a ela na luta contra Shuten Doji e Tama, mas a trepadeira diz a ela que eles não estão interessados em lutar contra eles hoje. Enquanto Koizu os provoca por fugirem, Shuten revela que eles lhe darão uma boa luta assim que atingirem sua energia demoníaca máxima. Com isso, a dupla perversa desaparece, e Yuto corre para verificar Himari, que lhe garante que a água curativa de Shizuku irá curar sua ferida. Ao mesmo tempo, ela pensa em como Tama disse a ela que ela iria comê-la quando ela estivesse corrompida e não pudesse ser salva. De volta a Nohara, Keiya estuda Shuten Doji e Tama, quando Shizuku aparece e diz a ela que Himari quer que ela volte. Nesse ínterim, Ryogo se encontra com Tama e Shuten Doji, que não conseguem deixar de perguntar por que um caçador de demônios quer conversar com ele. Ao mesmo tempo, Himari pergunta a Aya qual relatório ela trouxe. Aya então revela que depois que Tama e Shuten Doji mascararam uma vila de Ayakashis, a terra tornou-se estéril porque esses Ayakashis estavam encarregados de preservar a terra. Ao ouvir isso, Rinko percebe que os Ayakashis são importantes para a civilização humana e que sem eles poderia haver muitos problemas. Aja então afirma que nunca imaginou que um Ayakashi devorasse outro Ayakashi. Então Lisa lembra que ela suga o sangue de Ayakashis. Justamente quando a guerra está prestes a dar as mãos, Himari a interrompe, lembrando a todos de se concentrarem em derrotar Shuten Doji e a irmã malvada de Kurama. Depois disso, Questo diz a todos que se ela e Yuto unirem forças, seus inimigos não terão chance contra eles. Na verdade, Koetsu só quer usar este evento para despertar Uto como um matador de demônios. No entanto, Uto lembra Koizu que ele não pode usar sua fada da luz tão livremente quanto ela usa sua magia. Só então, Aja diz a Uto que tem a ideia de ajudá-lo. Segundos depois, a equipe de abraços de Yuto se veste com roupas descongeladas, o que o confunde. Quando ele pergunta o que eles estão fazendo, Aja pergunta se ele consegue sentir algo despertando dentro dele. Limpando o sangramento nasal, Yuto diz a ela que a única coisa que acorda é a cobra da calça.
Himari então bate em Agia, perguntando por que ela fez seu vestido com uma fantasia de mascote, mas ela ignora e se agarra a Yuto. Quando Rinko volta das compras, ela vê Yuto com mais mangueiras do que Leonardo DiCaprio. Mais tarde naquela noite, Himari pratica com sua nova espada, mas admite a Aya que nada se compara à sua antiga espada, e a Sutsuna. Só então, Kuzuo aparece e entrega Himari a Sutsuna, revelando que ela o recuperou após a batalha. Himari fica surpresa com sua gentileza, mas infelizmente encontra sua espada em ruínas. Quando ela está prestes a desistir, Ippon aparece com lanches e Aya tem uma ideia. Ela então revela que Ippon pode consertar a lâmina, já que sua espécie também é conhecida por ser ferreira. Himari relutantemente entrega sua espada para Ippon, que dispara um raio de seu olho, destruindo tudo, exceto a espada. Ao ver Yasutsuna em perfeitas condições, Himari fica feliz e agradece ao Ippon. Enquanto isso, Yuto tenta relaxar no parque com Rinko. Quando ela percebe o rosto tenso de Yuto, ela pergunta se ele está preocupado com a próxima batalha com Tama e Shutendoji. Yuto confirma e revela que quer evitar conflitos a todo custo, mas acabará enfrentando alguns Ayakashis que não querem ouvir a razão. Sorrindo com isso, Rinko diz a ele que se todos no mundo fossem como ele, não teriam tantas guerras. Depois disso, Rinko se pergunta se Tama aprendeu a canibalizar com Epstein quando Rinko e Kaya aparecem, revelando que séculos atrás, Shutendoji, Tama e outro poderoso Ayakashi foram derrotados por humanos. Como resultado, seus corpos foram separados e selados em diversas regiões do Japão. Então, para recuperar seu poder, Tama começou a consumir outros Ayakashas, enquanto Shutendoji aposta em despertar seu poder através de Tama. Yuto então se lembra das palavras de Shutendoji quando ele lhe disse que voltaria assim que sua energia demoníaca atingisse seu potencial máximo. Shizuku também acrescenta que Shutendoji nutre um ódio profundo pelos humanos que o selaram. Portanto, se ele atingir seu poder total, a humanidade estará praticamente acabada. Mais tarde naquela noite, Yuto reúne sua equipe de abraços e afirma que acredita firmemente na coexistência de humanos e Ayakashas. Depois disso, Yuto revela que decidiu lutar para poder protegê-los e aos Ayakashis que estão sendo caçados pelos dois malucos. Ao ouvir seu discurso, os demônios garantem a Yuto que todos irão apoiá-lo. No entanto, Himari fica profundamente perturbada ao se lembrar de ter enlouquecido após sua última luta. Nesse ínterim, Koetsu recebe uma ligação de Kyuuka perguntando se Yuto decidiu lutar. Em vez de contar qualquer coisa a ele, Koetsu diz que não vai perdoá-lo por se encontrar com Yuto pelas costas e desliga a ligação. Hyogo apenas dá de ombros ao comportamento rude de Koetsu, acreditando que ele não precisa dos matadores de demônios, já que usará Shutendoji e Tama para comer todos os Ayakashis. Só então, a dupla aparece, e Shutendoji diz a Hyogo que aceita o acordo de atacar apenas os demônios e deixar os humanos em paz. Satisfeito com isso, Hyogo garante a Shutendoji que seu departamento os tratará como royalties. De volta à casa de Yuto, Shizuku, Rinko e Himari preparam um jantar para todos os outros. Quando Yuto vê Himari de avental pela primeira vez, ele fica mais duro que uma pedra. Assim que Himari corta o dedo, Yuto rapidamente se move para tratar o ferimento, apenas para ela pedir descaradamente para ele lambê-lo. Em resposta, Yuto olha para Himari como se ela fosse uma idiota, o que a deixa chateada. Depois do jantar, Himari avisa a todos que vai dormir cedo, mas em vez de ir pro quarto, ela sai. Relembrando todas as suas memórias com Yuto, Himari pede desculpas a ele e faz uma promessa a si mesma de que retornará para Yuto de qualquer maneira. Depois disso, ela corre para encontrar seus inimigos quando é interceptada por ninguém menos que Yuto. Em tom desapontado, Yuto pergunta se ela vai sozinha lutar contra Shutendoji e Tama. Quando Himari fica quieto, Yuto com raiva diz a ela que ele disse a ela para não agir precipitadamente, mas Himari rebate que, como seu guarda-costas, é trabalho dela protegê-lo. Yuto então diz a Himari que, como sua guarda-costas, ela deveria seguir o caminho que ele escolher para eles, em vez de travar suas batalhas sozinha. Ao ouvir isso, o irrigador de água de Himari dispara e ela abraça Yuto, chamando-se de idiota por desobedecê-lo. Quando eles se inclinam para se beijar, Koetsu chega e os impede de desenvolver a trama. No dia seguinte, Yuto inicia seu treinamento com Himari, mas apesar de todos os seus esforços, ele não consegue invocar conscientemente a Fada da Luz. Os vilões Ayakashi suspiram ao ver isso, quando Shizuku revela que Yuto só consegue fazer a Fada da Luz trabalhar quando está em perigo. Rinko então sugere que eles deveriam retornar à Vila Noihara e encontrar pistas para desbloquear o poder de Yuto, enquanto Hyogo informa Shutendoji que Yuto decidiu lutar com ele. Ao ouvir isso, Shutendoji estala o dedo e cria uma prisão demoníaca, prendendo Yuto e seus amigos em uma parte da cidade. Percebendo isso, Himari informa a Yuto que seus inimigos deram o primeiro passo. Enquanto eles saem, Yuto percebe que todos os humanos desapareceram, o que levou Shizuku a revelar que a área em questão foi isolada do mundo real. Ao ouvir isso, Aya se pergunta por que Shutendoji iria tão longe para proteger os humanos de se machucarem durante a batalha. Concordando com ela, Koetsu admite que tudo parece muito suspeito, mas Himari diz que dessa forma eles não precisarão se conter. Só então, Tama aparece na frente deles, e Yuto imediatamente ordena que Liz e Rinko procurem abrigo em um prédio próximo enquanto Kaya é instruída a vigiá-los, já que são os mais fracos. Depois disso, ele diz a Ippon e a Jaira para fornecerem apoio de longo alcance, mas Koetsu orgulhosamente diz a Yuto que se ele apenas cuidar dela, ele não precisará planejar tanto. Sentindo-se na sombra, Himari grita com Koetsu que ela não vai deixá-la ficar com toda a glória e corre para atacar Tama, mas ela facilmente joga Himari fora, fazendo Koetsu zombar. Ela então usa suas artes das trevas para bloquear Tama, combinando-as com as foices de gelo de Shizuku, mas Tama neutraliza facilmente seu ataque. Vendo isso, Ippon tenta fazer chover toras em Tama enquanto a Geia tenta agarrá-la com suas longas mãos, mas Tama derrota todos eles como se fossem todos Sakura dos exames Chunin. Enquanto isso, Hyogo observa a luta de uma distância segura e suspira pensando no dinheiro que será necessário para reconstruir a área. Ele então se consola pensando que quando isso acabar, ele finalmente poderá viver uma vida normal. Mas Shutendoji tem outros planos. Olhando para Hyogo com desgosto, Shutendoji diz para si mesmo que nunca trabalharia ao lado de humanos, especialmente quando eles são a razão de seu estado atual. De volta ao bloqueio, Tama continua gritando a todos e diz a Himari que ela ainda não pode comê-la. Ela então se vira para derrotar Yuto, o que desencadeia o poder sombrio de Himari, mas ela faz o possível para reprimi-lo. De repente, Tama para de aterrorizar Yuto e seus amigos, o que preocupa Hyogo, que quer que ela elimine todos os Ayakashas.
Enquanto isso, Tama conta a Shutendoji sobre a energia demoníaca adormecida de Himari, fazendo-o perceber por que ela parou de lutar de repente. Assim que o bloqueio é suspenso, Yuto e seus amigos viajam para Noihera, onde tentam encontrar pistas sobre como despertar o poder de Yuto. Durante esse tempo, Kaya com raiva diz a Yuto que eles estão perdendo porque ele continua parado como um idiota. Enquanto Yuto se lembra de ter sido propriedade do canibal Shad, ele começa a se aprofundar em discos antigos na esperança de ficar legal ao final da recapitulação. Mais tarde, Himari olha para a vila de infância dela e de Yuto e se pergunta se eles vão perdê-la para a destruição e o caos. Só então, Rinko chega e pergunta a Himari por que ela parece tão triste. Mas em vez de responder, Himari pergunta a Rinko se ela quer que Yuto lute. Ela explica que Koetsu quer que Yuto lute, já que seu sonho é tê-lo como parceiro, enquanto ela está preocupada com a possibilidade de Yuto se machucar durante a batalha. Em resposta, Rinko lembra a Himari que Yuto quer uma vida normal, e é por isso que ele deve lutar agora para poder retornar à sua antiga vida. Apesar de entender a lógica de Rinko, Himari decide não deixar Yuto lutar e diz a Rinko que se algo acontecer com ela, ela confiará Yuto a ela. Nesse ínterim, Koetsu recebe uma ligação de Hyogo, que a avisa sobre a luta, fazendo Koetsu perceber que Hyogo se juntou à equipe de Shutendoji. Então ela diz a Hyogo que deveria avisá-lo, já que Shutendoji não é confiável, mas o velhote zomba e diz que é muito mais fácil trabalhar com ele do que com ela. Ao mesmo tempo, Himari dá um passeio por Noihara, relembrando as boas lembranças que teve com Udo. Justamente quando ela para olhar o lago, Tama aparece com Shutendoji, que pergunta a Himari se ela vai gritar por seus companheiros ou enfrentá-lo sozinha. Em resposta, Himari levanta Yasutsuna e diz ao demônio perverso que ela protegerá Yuto antes de atacar Tama, já que sua barreira demoníaca é muito forte, o que levou Shutendoji a dizer que seus esforços são todos inúteis. Apesar disso, Himari mais uma vez tenta atacar Tama, frustrando Shutendoji, que diz a Himari que ela deveria sucumbir à escuridão se realmente quisesse derrotá-los. Depois de enfrentar as surras de Tama, Himari se lembra de Yuto dizendo a ela que ele quer que ela nunca libere seus poderes sombrios. No entanto, vendo o rosto gentil de Yuto, Himari diz a si mesma que precisa proteger Yuto, não importa o que aconteça com ela. Com isso, Himari acolhe a escuridão, satisfazendo Shutendoji, que diz a Himari que ela é uma Ayakashi sanguinária, uma praga que massacra tudo em seu caminho. Enquanto Himari se perde e entra em conflito com Tama em casa, todos sentem o impacto da luta, e Kuso pergunta freneticamente onde Himari está. Coisa revela que eles chegaram tarde demais, fazendo Rinko perceber que Himari estava falando antes sobre se sacrificar por Yuto. Enquanto isso, na floresta, Himari perde mais sanidade e se transforma em um meio gato de cabelos brancos. Animado com isso, Shutendoji diz a Tama que comendo Himari, eles serão capazes de se recuperar rapidamente. Ao seu sinal, Tama corre para morder Himari quando Yuto e seus amigos chegam. Depois de ver a destruição e a nova transformação de Himari, Yuto está prestes a correr para o lado dela, mas Koetsu o impede, dizendo que é muito perigoso agora. Nesse ínterim, Himari mostra suas garras e, em troca, Tama solta suas caudas. Olhando para a selvagem Himari, Yuto não consegue compreender por que ela sucumbiria à escuridão quando Shutendoji aparece e diz a Yuto que ele é a razão pela qual Himari escolheu esse caminho. Enquanto Yuto entra em choque profundo, Shutendoji zomba de Himari por ser uma fraca que não consegue nem seguir seu juramento corretamente. Rinko se irrita e diz a Shutendoji que ele é mais burro que um peixe, pois não entende que Himari não se sacrificou por um juramento estúpido, mas porque ela amava muito Yuto. Porém, Shutendoji responde que não precisa entender nada, pois vai vencer de qualquer maneira. Com isso, ele grita com Tama para despedaçar Himari. Ao seu sinal, Tama segura Himari com uma de suas caudas e dá uma mordida nela, fazendo-a alcançar sua verdadeira forma. Vendo isso, Yuto grita para Himari lutar e voltar para ele, o que a faz sair do alcance de Tama. Depois disso, ela ataca descontroladamente a raposa até conseguir dominá-la. Enquanto Shutendoji observa Himari derrotar Tama, ele fica horrorizado, pois seu renascimento dependia da vitória de Tama. Yuto felizmente corre em direção a Himari, apenas para ela atacá-lo violentamente. Mais uma vez, Koetsu o salva, e Shizuko revela que Himari não os reconhece porque se transformou em uma criatura que sente prazer em caçar. Só então, Himari solta um rugido gutural que divide o chão ao meio, e antes que Yuto e seus amigos tenham a chance de escapar, ela começa a atacá-los, começando por Shizuku. Quando a guerra retorna com um Ippon ferido, ela fica chocada ao ver todos os Ayakashis feridos e inconscientes, enquanto a guerra se pergunta o que aconteceu aqui. Shutendoji aparece e revela que Himari fez tudo isso ao se transformar na peste Amakawa, que nada mais é do que uma máquina assassina. Enquanto observa Himari com entusiasmo, Shutendoji pensa consigo mesmo que usará Himari apenas para cumprir seus planos malignos. Só então Hyogo chega e exige saber por que ele não está impedindo Himari, mas Shutendoji o ataca e diz a Hyogo que ele o estava usando todo esse tempo. Com Hyogo desmaiado, Shutendoji grita com Himari para mergulhar o reino humano no desespero com sua escuridão. Assim que Yuto recupera a consciência e vê a velha espada de Himari, ele se lembra de Shizuko contando a ele sobre um de seus ancestrais que decapitou seu guarda-costas quando ela se perdeu. Agarrando a espada, Yuto finalmente enfrenta Himari e diz a ela que se ela não parar, ele terá que esmagá-la. Todos olham para Yuto em choque, enquanto ele relembra todas as doces lembranças que teve com Himari, especialmente aquela em que ela lhe disse que ele poderia eliminá-la após acordar como um matador de demônios. Enquanto Himari ataca Yuto, ele levanta sua espada, mas depois a solta e agarra Himari em um abraço. Chorando baixinho, ele diz a ela que não pode executá-la e implora que ela volte para ele. Ao ouvir essas palavras, Himari congela enquanto a fada da luz de Yuto é ativada, e a luz brilhante tira Himari de sua escuridão. Justamente quando os outros Ayakashis estão prestes a comemorar, Shutendoji diz amargamente que está cansado de ver todos destruindo seus planos. Enquanto ele se transforma, Yuto pega a lâmina de Himari e a imbui com a fada da luz antes de entregá-la a Himari. Quando a Jess pergunta como Yuto poderia ativar repentinamente a fada da luz, Rinko revela que a chave era encontrar algo que valesse a pena proteger. Nesse ínterim, Shutendoji completa sua transformação, enquanto Yuto compartilha o poder da fada da luz com Himari, transformando-a em Himari também. Zero, enquanto todos torcem por Himari, o feio Shutendoji zomba dela por confiar no poder de Yuto, mas Himari o ignora e corta um de seus braços com a lâmina mágica.
Shutendoji rapidamente regenera seu braço e ataca Himari, mas ela o domina e se divide ao meio como se ele fosse um ninja idiota de melancia e frutas. Com a batalha finalmente terminada, Yuto sorri para Himari, que lhe diz que finalmente está em casa. Nesse ínterim, Tama acorda com fome e fica inconsciente novamente, mas todos a ignoram. Conforme Himari e Yuto se juntam a seus amigos, eles são elogiados por todos os Ayakashis por derrotarem juntos um inimigo tão poderoso. Ringo então diz a Yuto que através desta batalha, ele mostrou a todos que os humanos e Ayakashi são os mais poderosos quando apoiam uns aos outros. No entanto, Kai ataca Yuto dizendo-lhe que ele só despertou a Fada da Luz por causa de Himari, e é por isso que ele deveria adorá-la para sempre. Yuto sorri com a maldade de Kaya, enquanto Ringo anuncia que é hora de voltar às suas vidas normais. Justamente quando eles estão voltando, Himari diz a Yuto que ela não pode ir com eles. Todos olham para ela em estado de choque, então Himari explica que seu papel como guarda-costas de Yuto chegou ao fim, agora que ele tem a Fada da Luz. Aproveitando esse momento, Koitsu diz a Yuto que eles podem se casar agora, mas antes disso, ele deveria arrumar as roupas dela com a Fada da Luz como fez com Himari durante a batalha. Seguindo a ordem, Yuto tenta ativar a Fada da Luz, mas depois de 5 minutos sem nada acontecer, Koitsu fica chateado enquanto Himari feliz vai para casa com ele. Naquela noite, Yuto e sua equipe de abraços Ayakashi têm um grande jantar, onde Himari diz a todos que Yuto não quer que ela vá, e é por isso que ele não conseguiu ativar a Fada da Luz. Só então, Taizo, Lynchio e o professor de Yuto, o Kirasagi, chegaram para ver como ele estava desaparecido há dias, mas vendo todos os vilões em sua casa, eles rapidamente pensam que Yuto estava matando aula para aproveitar o buffet dos macacos.